Olá amigos, aqui Bolívar do canal Mundo Consciente, tudo legal com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No assunto de hoje, nós vamos tratar sobre o pensamento e a questão do pensar profundamente. Estamos aqui com a Leonice, ela vai ler para nós os trechos de um livro e nós vamos fazer os comentários sobre esse assunto. Olá amigos do Plano de Ajuda, tudo legal com vocês? Então, o capítulo que vamos ler hoje é O que pensar e como pensar, do livro de Samael Aun-Weor, A Educação Fundamental. Então o autor diz para nós o seguinte: no lar e na escola, os pais de família e os professores sempre nos dizem o que devemos pensar, mas jamais na vida nos ensinam como pensar. Os ditadores da mente abundam como erva daninha. Existe por todas as partes uma tendência perversa para escravizar a mente alheia, para engarrafá-la, para obrigá-la a viver dentro de determinadas normas, preconceitos, escolas e etc. Os milhares e milhões de ditadores da mente jamais quiseram respeitar a liberdade mental de ninguém. Se alguém não pensa como eles pensam, é classificado de perverso, renegado, ignorante, etc. Então aqui, pessoal, hoje tem o termo muito usado aí, que são os negacionistas. No passado, foi forjado termos para poder criminalizar o uso da consciência também. Na época da Inquisição, foi forjado o termo chamado os quietistas, para classificar todos aqueles que não se enquadravam nos dogmas da autoridade religiosa da época. E então, para quem conhece a história, milhares de pessoas foram queimadas na fogueira. Então, se no passado se queimou, hoje se queima também de outra maneira, né? A humanidade, no geral, ela segue a chamada conduta gregária. O que é isso, né? É aquelas cenas, não sei se vocês já viram, quando começam a saquear um supermercado, então tá passando pessoas assim que jamais sozinhas fariam aquilo, mas que no grupo ali, no bolo, também aproveitam para roubar uma televisão, roubar alguma coisa, né? E outro exemplo, você tem pessoas jogando pedra, então numa vidraça, então todo mundo joga pedra, tá? Coisa que a pessoa não faria sozinho. Então, quando a mente ela é muito superficial, quando ela não é acostumada a ser uma mente profunda, a pessoa se guia mais por esse princípio de autoridade inconsciente e conduta gregária. E o que acontece, né? A pessoa vai desaprendendo ela pensar profundamente, vai desaprendendo pensar por conta própria, né? E essa humanidade, no geral, ela criminaliza quem vai contra essa conduta. Então a pessoa, por exemplo, assim, que quer buscar os princípios dentro de si mesmo, que quer se aprofundar no pensamento, se questionar, ela passa a ser vista então como estranho, reacionário, perigoso. Então é nesse sentido que o autor está colocando aqui, que a humanidade ela não se habituou a pensar profundamente, porque já é nos dito o que pensar, né? Não foi ensinado a pessoa assim a ela guiar o pensamento voluntariamente, se questionando, se aprofundando, refletindo, e sim já é dado, mastigado para ela o que ela tem que pensar e pronto, tá? Então isso é uma conduta muito negativa, porque causa um dano muito grande no interior do ser humano, no aspecto de consciência. Que mais? As pessoas adoram obrigar os outros a pensar de acordo com o que creem que deve ser. E é claro que nisto cada um é um ditador a seu modo. É espantosa essa horrível tendência da humanidade
a faltar com respeito aos outros, a atropelar a mente alheia, a enjaular, prender, escravizar, acorrentar o pensamento alheio. A mente das pessoas é moldada desde a infância. A mente emitida em um molde é de fato mente condicionada, mente escrava. Em outras palavras, diremos que não há necessidade de aceitar, e sim de investigar, analisar, meditar, compreender. Quando a compreensão é plena, a aceitação é desnecessária. De nada serve enchermos a cabeça de informação intelectual, se ao sairmos da escola não sabemos pensar e continuamos como autômatos viventes. Repetir sempre a mesma coisa, viver a vida de maneira mecânica, da casa para o escritório, do escritório para a casa, isso não é viver. Então aqui surge a pergunta, né? O que é pensar profundamente? O que significa pensar por conta própria? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que os conceitos de conteúdo, eles foram plantados na nossa mente e foram formas que outras pessoas viram o mundo, né? Ou seja, nós estamos atualmente olhando o mundo e as coisas por meio do conceito de outras pessoas que tinham também a consciência adormecida. Então, o que se faz necessário, né? O autor ele coloca a necessidade do despertar da consciência para que o ser humano abra a mente interior. O que significa isso? Que a mente interior ela funciona com os dados obtidos por meio da consciência. E a consciência ela é investigadora, ela é questionadora, reflexiva, né? Analisa todos os ângulos, analisa as coisas de maneira integral, analisa novamente, né? Observa. Então a questão de pensar profundamente é um hábito que o ser humano moderno ele não possui. Então nesse sentido, né? Nesse sentido, a consciência no interior do ser humano é diferente daquela dúvida metódica, né, que foi colocado nos meios acadêmicos, né? A consciência, ela justamente é a apreensão imediata da verdade e a intuição, ela funciona com essas características da nossa essência. E o ser humano já tem isso dentro dele, já tem essas capacidades, tá? O ser humano não é uma tábua rasa que precisa tudo ser colocado dentro dele e ser ensinado. E desde criança a essência já tem essas capacidades. O que se necessita agora, então, é um trabalho para fazer, então, essa volta para dentro, para começar a acontecer esse despertar da consciência. O que tem mais aí para finalizar, Lenice? Mahatma Gandhi foi um homem bem singular. Muitas vezes os pastores protestantes sentavam-se à porta por horas inteiras lutando para convertê-lo ao cristianismo protestante. Gandhi não aceitava os ensinamentos dos pastores, mas tampouco o rejeitava. Compreendia-os, respeitava-os. E isso é tudo. Isso de rejeitar ou aceitar alguma doutrina ou conceito revela falta de maturidade mental. Quando rejeitamos ou aceitamos alguma coisa, é porque não a compreendemos. O caminho da sabedoria consiste em inquirir, analisar, meditar, experimentar. A verdade é o desconhecido de momento a momento. A verdade nada tem a ver com que alguém acredita ou que deixe de acreditar, nem tampouco com o ceticismo.
A verdade não é questão de aceitar ou de rejeitar. A verdade é questão de experimentar, viver e compreender. Então fica essa reflexão para hoje, amigos. Deixo aqui um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.